Bom, pessoal, alguns alunos tiveram alguma dúvida, então eu vou estar sempre dando umas dicas aí para ajudar vocês a resolverem o caderno Trilhas de Aprendizagem, agora já o volume 2. Quem não sabe, já está na escola, você pode ir lá retirar. Não esqueça de pôr a máscara e todas as suas proteções possíveis. Vai lá, desprotegido, e pegue o volume 2 na escola. Bom, a parte de matemática começa na página 100, né? E você tem um texto, né, sobre uma doença respiratória e tem muitas atividades relacionando a pandemia, o Covid. Então, você tem um gráfico e você tem que analisar os gráficos. Eu já dei uma dica, mas vou falar sobre isso de novo. Essa atividade tem duas funções. Uma, interpretação, que é muito importante, e a segunda é você aprender uma linguagem matemática. Basicamente, o conceito que a gente quer tratar nessa atividade é o conceito de diferença. Diferença. Veja, essa palavra a gente usa no dia a dia com significado, mas na matemática tem outro significado também. Bom, se a gente fala assim, qual a diferença entre um guarda-roupa e uma cama? A gente consegue dar características que a cama tem e o guarda-roupa não tem, ou vice-versa. Então, diferença a gente utilizando nesse exemplo que eu estou dizendo, ele tem uma interpretação de quais são as qualidades que um tem e que o outro não. O que é diferente entre um e o outro? Na matemática, diferença a gente aplica, por exemplo, naquele exemplo que eu sempre dou de idades. Qual a diferença de idade entre uma pessoa que tem 30 anos e a outra tem 25? A diferença é a distância entre as idades. É você fazer a maior menos a menor. 30 menos 25 dá 5. Quer dizer que tem 5 anos de diferença. Ou a distância. Se eu estava passando no quilômetro 30 e depois de um determinado período eu cheguei no quilômetro 40, quanto eu andei? É a diferença. Eu estava no 30 e passei para o 40. Andei 10 quilômetros. Como eu efetuei essa conta? 40 menos 30. Veja que diferença na matemática está relacionada com uma subtração, com uma distância. Então, você sabendo disso, você pode começar a responder as questões. Esse gráfico aqui, ó, número de hospitalizações, e aqui, ao passar das semanas, ele está relacionando o ano de 2019, ó, que tem a barrinha mais clara, e 2020. Ou seja, na 10ª semana, por exemplo, aqui o número de hospitalizações em 2019 comparando com a de 2020. Veja que só de observar aqui a gente vê que a barrinha clara ela vai crescendo, mas a partir daqui, ó, a barrinha escura cresce muito mais do que a barrinha pequena. Isso dá para ver bem claramente, né? Veja que a primeira questão que você tem que responder, ó, examinando o gráfico, qual a principal diferença que você observa entre os anos de 2019 e 2020? Veja que diferença aqui ainda não está sendo aplicada com o significado de distância, de subtração. Diferença assim no sentido de o que tem de diferente, no sentido do guarda-roupa e da cama. Então, o que você notou aqui que a gente já conversou? Pô, em 2019,
crescimento foi mais vagaroso, né, do que o de 2020. O que você pode dizer mais? Ele começou a ficar bem diferente a partir de que semana, né? Não quero dar as respostas para vocês, só quero incentivar vocês a analisarem o gráfico. Então, qual que é o formato de um gráfico? Se a gente olhar só as barrinhas de 2019, ele está variando muito, ele está variando pouco. Tente escrever alguma coisa. Você tem que forçar, aprender a escrever um texto. No começo sai meio esquisitinho, mas depois vai melhorando. Agora, o item B. Em qual semana a diferença entre os anos de 2019 e 2020 foi maior? Agora a palavra diferença, ó, ela está naquele sentido de distância. Em que semana você vê uma distância maior entre o topo da barrinha escura até o topo da barrinha pequena? Qual semana que essa distância está maior? Veja que é bem visual, então vocês pensem um pouquinho que não é difícil. Se analisarmos apenas as 10 primeiras semanas, qual seria nossa conclusão? E o item D, ao analisarmos as 20 semanas, qual a conclusão podemos chegar? Então, o item C é analisando só até o 10º, ó, esquece tudo que está aqui, analisando até o 10º. E se analisarmos se analisarmos até a 20ª semana, você falaria as mesmas coisas que você falaria se você tivesse um gráfico até as 10 semanas? É isso que ele está perguntando. O item E eu não coloquei aqui, que é bem simples, depois vocês leiam. Depois, um pouquinho mais para frente, você tem que completar essa tabela. Aqui, ó, você já tem os dados que você tinha lá no gráfico, ele já deixou certinho para você, ó. Na 10ª semana, se você ler lá na barrinha, 869 e a barrinha do ano 2020, 1598. E aqui ele quer encontrar a diferença, ou seja, a distância entre esses dois números. Então ele pegou 1598 menos 869, ó, e realizou a conta. Então, é para você completar a tabela aqui. Ele sugere que você pode escolher. Você pode pegar uma calculadora e fazer, mas eu queria que vocês tentassem o outro modo que ele sugere. Você fazer mentalmente. Olha só, o que ele está dizendo mentalmente não é para você falar certinho exatamente, é fazer uma aproximação. Por exemplo, ó, eu não tenho que fazer 1598 menos 869? Se eu arredondar esse número, ó, ele não é bem próximo de 1600? Esse aqui não é próximo de 900? Uma aproximação seria fazer mentalmente 1600 menos 900. Eu arredondei os dois números. Veja que aqui, ó, 900 mais 100 já dá 1000. 1000 para chegar no 1600 é 600. Então, 600 mais 100, 700. Aproximadamente, então, a conta daria 700. E olha o resultado aqui, ó. É muito bom. Você faça um teste. Tenta resolver mentalmente e depois confere na calculadora. É muito bom você treinar isso. E é bem assim, arredonda bastante ou muito e ache uma aproximação. E depois você faz certinho o resultado. Bom, pessoal, se vocês conseguirem fazer aí da página 100 até a 105 em mais ou menos uns 3, 4 dias, indo nessa velocidade, tá bom demais, porque tem as outras matérias também, tá? E eu estou à disposição para ajudar, manda mensagem, certo? Estamos aqui para isso. Quem quiser alguma coisa extrinha, comunica, tá bom? Bons estudos
e até daqui a pouco.